as temporadas do LeBron desde que ele entrou na NBA. São 20 temporadas contando com essa. Essa é a 20ª, tá? Primeiro, para contextualizar aquilo que eu falei, que a média dele é 27, não sei quantos pontos por coisa, e se você olhar no contexto atual, não é muita coisa. Geral tá fazendo mais que 30, mas não foi sempre assim. Então, o LeBron entra na NBA na temporada 2004, né? 2003, 2004. E aí eu peguei o 10º cestinha, tá? O 10º lugar na disputa de cestinha em todos os anos da carreira do LeBron. 2004, 22 pontos, o 10º cestinha. Então o LeBron, óbvio, aqui ele tava fazendo um pouquinho menos até que isso, ele não foi top 10 nessa temporada. A partir de 2005, segundo ano do LeBron, ele já pula para 27. E aí, ele mantém isso aí, às vezes pula para 30, às vezes volta para 27. Teve um ano lá no Lakers que ele fez 25, que você trouxe aqui, que é o primeiro ano com o Anthony Davis, que ele deu 10 assistências, tal. Beleza. 2005, 24 pontos, o 10º. 2006, 25 pontos. 2007, 25 pontos. Aí começa a cair. Então, você pegar 2007, já falei, 2008, 23. 2009, 23. 2010, 23. Aqui 2008, você lembrou, ele estava fazendo 30. Ele já estava fazendo 7 pontos por jogo, mais do que o 10º maior cestinha. É um gap enorme. 2010, 23, 2011, 23, 2012, 22, 2013, 21, 2014, 23, 2015, 22, 2016, 23. Até 2016, cara, ficou nesse patamar ali de 23. Daí começou a subir a partir de 2017. O 10º cestinha já fazia 25 pontos. Aí para 2019 pulou para 26, em 2020 pulou para 27, que ficou até ano passado, e esse ano pulou para 28. Então o 10º cestinha desse ano tá fazendo 28, que é mais do que a média do LeBron. Mas historicamente, durante a carreira do LeBron, essa média é absurda. E aí eu acho que contribui além do que você tinha falado. Eu falei, ele só foi uma vez cestinha. Esse cara é um puta cestinha. Mas é muito essa visão aos vencedores a batata e foda-se o resto. Você pegar de 2005, então o primeiro ano do LeBron, como quase todo mundo que entra na liga, ele não estourou de fazer pontos, mas ele foi top 20. Tá? Ele não eu falei aqui, ele foi abaixo do 10º e tal. Eu acho que ele ficou em 17º, uma coisa assim. Ele fazia 21, 22 pontos por jogo. E aí ele pula, a partir de 2005, para 27 pontos. Nesse período de 2005 a 2014, e é uma época que tem Kobe Bryant, Allen Iverson, o tal de Tracy McGrady, que era um bom cestinha, o cara mais difícil que Kobe Bryant já marcou. Carmelo Anthony. Então, uma era de grandes scorers, ainda no auge da carreira dele. O LeBron foi de 2005 a 2014, os 10 anos, tirando o ano de novato dele, ele foi top 3 em média. Em 8 desses 10 anos. 8 desses 10 anos ele foi um dos 3 melhores scorers. Mesmo com Kobe, Allen Iverson, T-Mac, Carmelo, não importa. Ele passava os caras. Top 5, ele foi de 2005 a 2019, mesa. 14 dos 15 anos. Ele foi top 5 cestinhas da temporada. Então, é um cara que nunca foi o cestinha, quase só um ano ele foi cestinha. Mas ele sempre foi um dos melhores cestinhas. Então, esses 27 de média dele, não é que ele era o 15º cestinha, não, ele era top 3, cara. Top 5. Quase todos os anos. E isso é muito histórico. Você pegar o Kevin Durant, que óbvio, também é um contemporâneo, também é um grande scorer e tudo mais. O Kevin Durant, você tira o ano de novato dele, que ele foi top 10 no ano de novato, que é bizarro. Mas nos 7 anos seguintes, o Kevin Durant foi top 3. É bizarro, né? O Kevin Durant top 3 7 anos seguidos depois do ano de novato. Depois, ele nunca mais foi top 3. Óbvio, ele vai pro Golden State Warriors e tal, mas depois ele vai pro Brooklyn Nets. Depois que ele sai do OKC, ele só conseguiu uma vez ser top 5. Então você pegar o Kevin Durant, é um cara que tem 8 vezes na carreira como um top 5. O LeBron foi top 5 scorers em 14 dos 15 anos, cara. É surreal isso. E não é como se... você vai falar, beleza, mas o KD foi jogar com o Kyrie. O LeBron jogou com o Kyrie. O KD foi jogar no Golden State Warriors. Beleza, mas o LeBron... Vocês não falam sempre que o LeBron é paneleiro? O LeBron jogava com o Wade, que é um cestinha.
O LeBron sempre jogou com grandes jogadores e mesmo assim ele sempre foi top 3, top 5 scorers. Todos os anos. E isso é muito surreal. Esses números são surreais. Você compara com esses caras, e aí eu peguei as comparações desses quesitos de top 3, top 10 e tal. O Kobe eu não peguei a carreira inteira, mas o Kobe de 2004 a 2013, que ele, óbvio, ainda estava no auge. 2013 ainda é a temporada antes dele romper o Aquiles, é a última temporada saudável do Kobe, então eu peguei esses 10 anos de Kobe. Ele foi 7 anos dos 10 top 3, que é um a menos que o LeBron. O LeBron foi 8 dos 10. O Kobe foi top 5 nos 10. Beleza, top 5 o Kobe foi 10 de 10. E o Kobe é um dos grandes mesmo. O Carmelo, contemporâneo total do LeBron, entrou no mesmo ano e tal. Você pegar o mesmo período, de 2005 a 14, onde o LeBron foi top 3, 8 dos 10 anos, e o Carmelo é um cara que era basicamente um scorer, jogando num time onde ele podia arrebentar de pontuar e tudo bem, o Carmelo só foi metade desses 10 anos. 5 vezes ele foi top 10, e só 6 vezes top 5. O T-Mac, que era um grande scorer e tudo mais. Sabe quantas vezes o T-Mac foi top 3 na carreira? Carreira do T-Mac. Quantas vezes ele foi top 3 O período cestinhas? De Orlando, 4. 2 vezes. Top 3? Top 3 vezes cestinha. Top 3 cestinhas, 2 vezes. Top 3. Top 5, quantas vezes? Aí 4. 3. Top 10. Top 10? 4, agora acerta. 6. Tá, aí foi mais. Mas é isso, cara. O T-Mac. Beleza, o cara teve problema de lesão, eu tô falando pontos por jogo. Pontos por jogo, cara. Mas, desculpa, eu não quero ficar falando de T-Mac hoje. Não quero ficar falando de Carmelo Anthony também, esses caras aí. Vamos lá, vamos botar. Vamos. Que T-Mac foi mais jogador que Carmelo Anthony, fala a verdade. Mas o pessoal não fala. Então você pega contra esses contemporâneos, é surreal. E aí, pegando os outros fatores que você falou, que mas é que o LeBron não é. Porque ele contribui muito nas outras partes do jogo, então o que foca mais é nisso. E de fato. Aí eu peguei todas as temporadas top 3 durante a carreira do LeBron, esses 20 anos. Todo mundo que foi top 3 com mais de 7 rebotes e 7 assistências. Top 3 com mais de 7 pontos e 7 assistências. O LeBron tem 6 temporadas, onde ele foi top 3 e pegou 7 rebotes e deu 7 assistências. O resto da liga inteira teve 4 temporadas, assim. O Russ 2, o Harden 1 e o Luka 1. Top 5 com 7-7. O LeBron tem 8, o Russ 2, o Luka 2 e o Harden 1. Ele tem mais que a NBA inteira. Top 10 scorers. Aí finalmente ele é ultrapassado pelo resto da liga. Porque ele tem 10 vezes onde ele foi top 10 com 7-7. O Russ tem 5, o Luka tem 4, o Harden 1 e o Joker tem 1. É isso, de fato. Você pega esses outros fatores e aí só torna mais extraordinário ainda que um cara que esteja contribuindo em todas as facetas consiga ser top 3, cara. Numa época que tem alguns dos melhores scorers de todos os tempos. Se você pegar o Jordan nos anos 90, o Jordan foi o maior cestinha dos anos 90, óbvio, todo ano ele foi cestinha e tal. Mas eu acho que tinha uma concorrência não tão grande em termos de cestinha quanto tem nessa geração do LeBron. De Kobe, Iverson, T-Mac, Carmelo, KD, Steph, Harden. Eu acho que é menos, entendeu? É menos. Tem mais, É Barkley, é Malone. Não, que era eu acho que o Jordan, ele muda um negócio que é a criação de cestinha de perímetro. Isso, quem fazia ponto antes? Os grandões. Os maiores cestinhas geralmente eram grandões. Tudo bem, tinha o Jerry West, tinha o Elgin Baylor e tal. Mas, você pensava era quem? Era o Wilt, Kareem Abdul-Jabbar. E nessa década de 90 é o Jordan mudando. Com quem ele tá batendo? Tá batendo com o Shaq, tá batendo, sei lá, com o David Robinson, aqui, o Olajuwon. Então, gente que não faz tanto. O LeBron, ele se beneficia disso. Claro, o LeBron, ele é um ala. Poderia jogar em qualquer posição, ele é um armador, ele é tudo. E outra coisa só que você só falou que vale destacar que também, ele foi nessa época, tananã. Justamente essa época que você falou desses caras, do T-Mac, do Iverson. Cara, o LeBron era LeBron e ninguém. Então, o que você falou do Carmelo, que ele tava num time que ele podia... Mano, serve totalmente pro LeBron. Sim, mas isso LeBron... essa realidade vai mudar a partir do momento que ele chega em Miami
E que ele continua. Não, claro. Mas tô falando de volume ali. Sim, mas ele o próprio ano em Miami... com eficiência boa e levando o time a cara, eu recorde concordo. de vitórias absurdo. Tudo que você trouxe, eu acho que é absurdo também. De novo, mostra longevidade. É o cara que, no intervalo de 20 anos, eu tô consegue... muito também dos 10 primeiros anos. Não, mas longevidade do tipo, do cara conseguir fazer os 27 pontinhos dele por 20 anos, tá ligado? Então... 27 pontões. Não, tudo bem. Não, mas é que é importante contextualizar, porque a gente tem uma audiência grande que, pô, começou a acompanhar basquete mesmo, vai de 5 anos pra cá, onde a pontuação subiu pra caramba. Então é legal contextualizar pra essa galera que 27 nos primeiros 15 anos desse cara era surreal. Era top 3, cara. Não era top 10. Não era top 15. É só falar que nessa época, esses primeiros 7 dos 15 era numa situação muito desfavorável, que a gente até vai falar mais daqui a pouco. Uhum. Mas, cara, eu concordo. Com todo... Você tem mais números que você quer trazer? Tem mais. Vamos lá, então. Porque temos... E aí... Porque a gente tem bastante coisa. A gente ainda tem que passar por virtudes. A gente vai passar. Momento marcante. Mesa. Melhor LeBron, pior LeBron. Dos 20 anos, todas as temporadas, todo mundo que foi top 3 nesses 20 anos, né? E aí eu filtrei por eficiência. Effective Field Goal. Os top 3. Então, vezes 23, 60. 60 caras. 6 mais eficientes. 3 são do LeBron. Então, 3 dos top 3 mais eficientes são do LeBron. Tem 2 do Curry e uma do Giannis. O LeBron tem 3 das 6 temporadas mais eficientes onde alguém foi top 3 durante esse período. Então, além de tudo, é um cara extremamente eficiente. É surreal as temporadas que ele teve. Aí eu peguei, talvez alguém possa falar que o LeBron bate muito lance livre e isso ajuda. Então eu peguei. Mas isso não é decréscimo. Sim, mas top 3 com menos lances livres. Menos tentativas de lance livres numa temporada top 3 em scorer. Das 6, o LeBron tem 2. Steph tem 2. O Kevin Garnett tem 1. E o Kevin Durant tem 1. Então, também, porque às vezes a gente fala, o Harden assistia, mas, vive de cavar falta, tá lá na linha do lance livre e tal. Poderiam talvez falar alguma coisa do LeBron, sei lá. Daí eu só quis ver, como curiosidade, assim. E tem anos que é tipo, cara, 2006, ele ficou em terceiro em 2006. Só que ele fez 31,4 pontos. É que o Kobe e o Iverson estavam, mano, o Kobe fazendo 35, o Iverson 33, sei lá. Ele ficou em terceiro, só que ele ficou 15% acima do 5º lugar. Tipo, ele pontuou uma barbaridade. Na maioria dos anos, você seria um cestinha. Então, também falando de auge aqui, tá? Porque você pode falar, mano, ele era regular para ser o terceiro melhor, mas ele não era capaz de ser um cestinha. Não, ele teve várias temporadas dignas de um cestinha. Você pega 2012, onde ele fez 27 pontos e foi o terceiro lugar, ele ficou só 3% abaixo do primeiro. Ele pontou 3% a menos que o primeiro. É muito próximo. E 15% a mais que o 5º. Então ele tá bem distante do 5º lugar e colado no primeiro lugar. É uma questão de, vírgulas ali, o cara não foi o cestinha. Ok, mas é uma temporada digna de um cestinha. Então, ele atingiu várias vezes esse topo e dentro desse topo de top 3, top 5, a vida inteira, basicamente. Basicamente a vida inteira. Então, isso que eu quis trazer para mostrar que, cara, o cara não é um prêmio de longevidade. Ele é um scorer muito eficiente. E muito longevo. Sim, muito longevo. Não, mas muito excelente. Não, eu concordo, Ciro, eu concordo. Só pra... A gente tá... Você quer... Não, resumo aqui mesmo. Resume. O cara é bom. Ele foi uma vez o cestinha, né? Mas 2 vezes ele ficou a 1% do cestinha, 4 vezes a 4% e 6 vezes a no máximo 7% de um cestinha. Então, várias vezes ali bem próximo do topo. E na carreira, nesses 20 anos, metade das temporadas ele foi top 3, 10 vezes. 15 temporadas, então 75%, ele foi top 5.
17 vezes ele foi top 10. E todas as vezes ele foi top 20 cestinhas da NBA. Esse monstro da pontuação, que é o que ele é. É um monstro da pontuação. Você quer continuar falando das virtudes dele e tal? Ou a gente pode deixar